Então, como é que a gente decide se vai para o doutorado sanduíche ou não? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Diário de uma Doutoranda eu vou conversar com o Plínio, que acabou de voltar do Canadá. Então, Plínio, você faz 1 mês, 2 meses mais ou menos que você voltou do Canadá, da tua experiência no sanduíche no doutorado, né? Nós somos colegas aqui na pós-graduação em administração da PUC, e aí eu convidei então o Plínio para contar um pouquinho como foi essa experiência do sanduíche no Canadá, já que ele voltou a recém. Então, muito obrigada pela tua presença e participar com a gente nesse vídeo, e conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência de sanduíche. Claro, eu que agradeço, enfim, tá contribuindo aqui com informações, com dicas a respeito de uma experiência que, no meu entendimento, é extremamente importante, extremamente valiosa para quem está nessa carreira acadêmica, e não só para o escopo da academia, da pesquisa científica, mas eu acho que é uma experiência de vida que faz a gente crescer em diversos sentidos, né? Eu já vinha conversando com outras pessoas, isso aí é uma das primeiras dicas fundamentais, a gente conversar com as outras pessoas, lembrando que a experiência das outras pessoas é a experiência delas, né? Não necessariamente vai ser a tua experiência, mas serve como um referencial, enfim, serve como um balizador sobre o que pode vir a acontecer, tanto de bom quanto de ruim, né? Os desafios, o que se ganha, o que se perde, né? Porque, evidentemente, é uma escolha importante, como toda escolha tem as suas renúncias. Então, eu comecei exatamente fazendo isso, investigando muito sobre a possibilidade de fazer o sanduíche, indo nas fontes, ou seja, nas agências financiadoras, CAPES, CNPq, conversando com pessoas que já tinham feito esse sanduíche, falando com pessoas que já tinham viajado para o Canadá, que foi um país que me interessou, porque na prática o que a gente escolhe são os professores que vão nos orientar lá. São autores relevantes da nossa pesquisa que a gente tem acesso mediante as referências bibliográficas e a gente começa, enfim, a avaliar o momento desses professores, se eles estão disponíveis, se eles estão com possibilidade de receber visitantes estrangeiros e na sequência só, depois de um primeiro contato com os professores, a discussão em relação ao trabalho que está sendo feito, aí então que a gente começa a ver exatamente com um pouco mais de detalhes a universidade dos caras, a cidade, toda a questão logística para chegar lá, estar lá. Então, não que não seja importante, mas certamente a escolha de um destino para o sanduíche, ela perpassa muito mais na escolha do orientador estrangeiro e na sequência que vai vir outros elementos, né? Eu, obviamente, pesei uma série de situações complementares, por exemplo, em virtude de eu ter família, filhos aqui no Brasil, seria um pouco desconfortável eu passar um tempo mais longo fora, num fuso horário muito grande, né? Então foi uma situação bem específica, né? Que junto com várias outras, por exemplo, me inclinou mais a ficar numa região geográfica próxima do fuso horário brasileiro. Então a escolha, ela acaba sendo uma escolha que está muito vinculada às tuas referências bibliográficas, foi o que aconteceu comigo. Eu fiz contato com alguns professores que eram referência nas publicações mais importantes que o meu trabalho estava considerando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você fez ou você teve a intermediação do teu orientador ou de algum outro profissional? O orientador ou a orientadora, eles são pessoas que já passaram por isso. A maioria deles tem essas experiências internacionais no currículo. Então, eles te dão dicas fundamentais para facilitar, enfim, essa trajetória que às vezes é meio tortuosa, né? A professora que me recebeu na Queen's University, em Kingston, que inclusive é uma das professoras mais importantes do mundo na área, que eu escolhi, e a troca de e-mails evoluiu, assim, a gente apresenta, obviamente, quais são os nossos objetivos,
aonde que a gente pretende, por exemplo, coletar dados, como é que vai ser a estratégia da nossa pesquisa, a ideia é que ela receba também, ou ele, se for o caso do orientador, um resumo do teu projeto, para ele entender exatamente o que tu vai pesquisar, e aí a partir desse momento o relacionamento começa a se estreitar até que o professor ou a professora, que no meu caso foi a professora Jane Webster, ela me enviou uma carta de aceite da minha ida para o Canadá, para a universidade, especificamente na escola de negócios deles, que se chama Smith School. E essa carta informa que eles aceitam a minha ida para lá para que eu possa dar, por exemplo, prosseguimento na emissão de vistos, emissão de documentações para poder entrar no país, né? Então esse é o passo assim mais desafiador, eu considero no início, que é o aceite do professor nesse tempo de doutorado de sanduíche. E aí vem a fase da gente começar a dimensionar bem como é que vai ser a estadia lá, aonde que a gente vai morar, os custos que estão envolvidos. As bolsas que a gente recebe do governo, elas são bolsas que usualmente cobrem o custo de vida básico lá. Não, às vezes as pessoas pensam, puxa, não vou conseguir me manter, mas a maioria dos países, inclusive em trocas de mensagens com colegas, a informação é a mesma, a gente consegue se manter lá durante esse período. Evidentemente que, enfim, alguns gastos extras, algum tipo de passeio, de lazer que venha se fazer nos períodos de folga, eventualmente a gente pode ter que às vezes gastar um pouco dos próprios recursos. Mas as bolsas são relativamente tranquilas para se manter nos países estrangeiros, porque elas inclusive consideram se a cidade é uma cidade cara ou barata. Então, em linhas gerais, não é um processo simples, como a gente, enfim, se prepara para um longo período de ausência no Brasil, que certamente impacta no cronograma de qualquer um, e de famílias, e de parentes, e de amigos. É um momento de tensão, é um momento de muita ansiedade, né? É um momento que a gente fica bem, enfim, nervoso para que tudo dê certo, mas isso passa, na maioria dos casos, quando a gente segue todos os procedimentos mais ou menos conforme se solicita, as questões de documentação, etc., no geral acaba dando tudo certo. O tempo foi passando e chegou o dia da viagem, né? Então a gente tem que fazer uma mala engraçada, que é uma mala no meu caso foi de 6 meses, é uma mala gigante, né? Porque a gente tem que estar preparado para ficar todo esse tempo fora. Quem não tem já uma prática de viagem para o exterior tem que pensar numa série de outras questões que envolvem uma viagem para o exterior, né? Desde a chegada no aeroporto, o tipo de bagagem, o que se leva na bagagem, o que não se leva, como é que a gente se comporta na imigração, enfim, depois como é que a gente trabalha como é que a gente se desloca no país, destino lá, como é que se paga o ônibus, como é que enfim, se busca uma carteira da universidade, onde é que a gente legaliza um documento específico. Então, tudo isso, para quem já tem alguma prática, é um pouco mais fácil. Para quem não tem, vai demandar um pouco mais de investigação. E Plínio, me conta como é que foi a tua chegada na universidade, o teu contato com os colegas, com o professor orientador, quais foram as tuas dificuldades, o que você achou legal, levou de aprendizado? Olha, no geral, a recepção ela é muito positiva, né? Eu te digo que ela é muito similar ao que a gente conhece aqui no Brasil. Existe o pessoal de apoio, né? Como a gente tem aqui no programa da PUC, quer dizer, existe uma secretaria, existem, enfim, outros funcionários lá que eventualmente participam do teu credenciamento, da tua chegada. Como a gente já vem entrando em contato com o professor que vai nos receber lá, que vai nos orientar lá, já existe um pré-agendamento de encontros, etc. Então, a chegada ela é relativamente tranquila, né? Um elemento que eu considero que é um desafio, e para mim foi muito desafiador, é o transcorrer do relacionamento, porque a gente tem costumes, a gente tem uma forma de trabalhar com nossos orientadores aqui no Brasil, uma forma de interagir com eles, e isso a gente não conhece de fato. Para quem está indo para a primeira vez, eu fui a primeira vez para uma experiência de sanduíche, eu tive que ir aprendendo aos poucos, quer dizer, como construir esse relacionamento da melhor forma possível
e ao mesmo tempo entender, no aspecto até da própria pesquisa, como é que funcionavam os entendimentos deles e o que eles consideravam mais adequado, menos adequado. Isso que a gente vai aos poucos se acostumando com os professores que a gente tem na pós-graduação aqui no Brasil é um pouco desconhecido lá fora, né? A gente sabe que cada professor, cada pesquisador tem o seu background e no aspecto estrangeiro, num país estrangeiro, a gente não tem esse conhecimento e tem que ir aprendendo, né? Por quê? Porque uma das coisas que eu até recomendaria, né, é que todo mundo que se prepara para uma interação com um professor internacional, que esteja sempre muito preparado para essas interações. Eles são muito pragmáticos em várias circunstâncias. Eles entendem que um aluno na condição de doutorado ele tem uma autonomia acadêmica importante, então eles não estão ali com o objetivo de ensinar beabás, enfim, talvez até se sintam constrangidos enfim, em trabalhar dessa forma, né? Eles esperam uma postura extremamente amadurecida, responsável, pontual, comprometida de quem está numa situação dessas. Então, é importante que o aluno esteja sempre preparado para esse tipo de interação, porque é uma interação complexa. Muitas vezes a gente enfrenta críticas duras, né, mas que são construtivas, não são destrutivas. Então é um desafio construir esse relacionamento. Eu acho que isso é um ponto importante e que todos, na sua grande maioria, provavelmente vão enfrentar, especialmente quem lida com professores estrangeiros. Essa questão do relacionamento, ela é muito importante e difícil de ser construída. Eu posso resumir da seguinte forma: é uma experiência, especialmente para quem tem família, muito complicada, porque é muito tempo fora. Então, quem não tiver a oportunidade de levar a família, eu não tive, né? Enfim, a esposa trabalha, filhos, não tive a oportunidade de levar. Existem colegas que levam a família. Esse é um ponto delicado, porque a gente, enfim, passa muito tempo sozinho, num processo que, especialmente na nossa área, que é uma pesquisa independente, né? A gente volta e meia está lidando com as questões de solidão, com as questões de isolamento, porque é um trabalho a 2 mãos ou no máximo a 4 mãos, não, ao contrário de equipes, de grupos de pesquisa e equipes de trabalho que algumas outras áreas constroem, a gente não está normalmente trabalhando em laboratórios, em centros de pesquisa com muitas pessoas. Entendi. E já se encaminhando para o final, você já deu muitas dicas, eu já até estou repensando o meu sanduíche, como é que eu vou fazer, porque é uma preocupação que eu tenho também. Eu queria te fazer uma última pergunta com relação a nós brasileiros indo fazer sanduíche em universidades no exterior, né? A gente sempre acha que a gente não tem um conhecimento ou uma capacidade de estar numa universidade e não competir, mas conviver de forma igual com outros pesquisadores. Como que você avalia assim, o conhecimento, o background que tu tinha aqui, da nossa pós-graduação, dos nossos colegas, e quando chegou lá, tu te sentiu muito abaixo, tipo, teve que correr muito mais atrás da máquina para se nivelar, ou o que tu tinha de conhecimento até agora foi o suficiente? Claro, tu teve um esforço, mas que tu te sentiu preparado de alguma forma para poder acompanhar, fora o inglês, fora tudo, mais no sentido de conhecimento até da própria área, assim. Uhum. Eu diria que a resposta dessa pergunta, evidentemente, que depende de cada um, né? Depende da bagagem que cada um tem, não só no aspecto das questões mais técnicas ou, enfim, de pesquisa de cada área, mas às vezes até, enfim, o estágio de amadurecimento, tudo que a gente já fez ou pensa em fazer na vida em relação a experiências internacionais, tudo isso pesa, né? Mas o que eu posso dizer, até eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros do grupo de pesquisa da universidade lá no Canadá e, enfim, acompanhei a participação dos outros alunos, os comentários dos outros alunos, as dúvidas dos outros alunos, e definitivamente eu considero que nós não estamos abaixo deles, né? Nós não estamos inferiorizados nesse ponto. Eles têm algumas coisas
que eventualmente eles têm um pouco mais de bagagem, ou de preparação, ou de preparo, enfim. Ou até de acesso, de ou de repente. acesso, né? Mas a gente não fica muito atrás. Eu acho que o aluno que se dedica no curso de doutorado e se prepara para essa experiência internacional, normalmente ele está num nível muito parecido com os estrangeiros. Talvez, né, com todas as nossas dificuldades aqui no cenário brasileiro, a gente às vezes precisa parar uma aresta aqui, suprir uma lacuna lá, né, que pode ser mais ou menos importante, mas em nenhum momento eu me senti inferiorizado em relação a eles, apesar de que concordo contigo, a gente tem esse sentimento meio que intrínseco. Aos poucos a gente vai até perdendo um pouco disso ao longo da jornada, porque eles estão acostumados a receber pessoas do mundo inteiro. Então tem pessoas muito capacitadas que vêm de países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, países em guerra, países com extrema pobreza, países com extrema corrupção, países com todas as características possíveis. Eu percebo que ali, nesse tipo de ambiente, não transita muito aquela situação do estereótipo, do preconceito. Eu acho que isso é uma coisa que realmente fica bem menos presente do que a gente está acostumado a ter aqui no Brasil. Agora, é evidente, a gente não está indo para se relacionar com pessoas despreparadas ou iniciantes, né? Eles, de certa forma, são muito dedicados e conseguem construir uma bagagem muito forte por causa disso. Para resumir, eu acho que isso não é motivo de medo ou de ansiedade, as diferenças que eventualmente tenham daqui com os estudantes lá de fora, mas estar mal preparado também não é nem um pouco bem-vindo, na minha opinião. Nossa, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Espero que os nossos acadêmicos tenham gostado muito, aproveitem muito as tuas dicas para poder se preparar, se tiver a oportunidade de fazer o sanduíche. Te agradeço muito, muito sucesso na tua pesquisa e, acadêmicos, até a próxima!